Olá a todos, bem-vindos a uma solução do desafio diário do Instagram Pet Matemática. Esse é parte dos desafios que estamos postando diariamente nos nossos stories, então para ver esse e outros desafios, sigam @pet.mtm.ufsc no Instagram. A solução de hoje é do desafio 31, que diz o seguinte: ao chegar do trabalho, Margarida percebeu que um de seus 3 filhos, Pedro, Jorge e Patrícia, havia quebrado um vaso na sala. Perguntando a eles sobre o ocorrido, cada um respondeu. O primeiro filho, Pedro, diz: quem quebrou o vaso fui eu, mamãe. O segundo filho, Jorge, diz: quem quebrou o vaso não fui eu. A terceira filha, a Patrícia, diz que quem quebrou o vaso não foi o Pedro. O desafio ainda nos dá a seguinte informação: sabe-se que apenas um deles quebrou o vaso e que apenas um deles disse a verdade. A pergunta que o desafio faz então é: quem quebrou o vaso e quem disse a verdade, respectivamente? Se quiser, pause e pense um minutinho para tentar resolver o desafio. Mas vamos agora para a sua solução. Vamos começar a solução percebendo o seguinte: o primeiro filho, Pedro, disse que quem quebrou o vaso foi ele. Porém, a outra filha, Patrícia, disse que quem quebrou o vaso na verdade não foi o Pedro. Essas duas afirmações nos fazem chegar então em uma contradição. Isso quer dizer que um deles está falando a verdade e, por consequência, o outro tem que estar mentindo. Temos então 2 casos possíveis para analisar. O primeiro caso é o de Pedro estar falando a verdade e o segundo caso, então, é o de Patrícia estar falando a verdade. Vamos começar pelo primeiro caso, que é o de Pedro estar dizendo a verdade. Se a gente assume que o Pedro está dizendo a verdade, quer dizer assim que a Patrícia está mentindo. E Patrícia está mentindo quer dizer que então foi sim Pedro que quebrou o vaso. Mas o desafio nos diz que só um dos 3 filhos diz a verdade. E isso, somado ao fato de Pedro dizer a verdade, implica que Jorge, o segundo filho, estaria mentindo. Porém, Jorge diz que não foi ele que quebrou o vaso, e ele estar mentindo significa que ele teria sim quebrado. Entretanto, o desafio ainda nos dá que só um dos 3 quebrou o vaso, mas chegamos aqui que tanto Pedro como Jorge quebraram, e então esse caso não seria possível nessas condições. Nos resta então o segundo caso, que é o de Patrícia dizer a verdade. Assumir que Patrícia diz a verdade nos diz que Pedro está mentindo, e dessa forma quer dizer que não teria sido Pedro a quebrar o vaso. Novamente, sabemos que só um dos 3 filhos diz a verdade, e, somando ao fato de Patrícia dizer a verdade, nos dá que Jorge está mentindo. Como no caso anterior, ele está mentindo quer dizer que foi ele que quebrou o vaso, e aí achamos o nosso culpado. Apenas para a gente confirmar, Jorge não pode estar dizendo a verdade, pois, como já falamos lá no começo, Pedro e Patrícia se contradizem. Os dois se contradizerem quer dizer que nem os dois podem estar juntos falando a verdade, e nem podem os dois juntos estarem mentindo. Então, o caso de Jorge dizer a verdade não seria possível. Respondendo então à pergunta do desafio, é Patrícia quem diz a verdade, e é Jorge o filho que quebrou o vaso. Bom pessoal, essa foi a solução desse desafio. Para mais desafios e conhecer mais sobre o pet, nos sigam em @pet.mtm.ufsc no Instagram. Para mais vídeos e solução e outros conteúdos, inscreva-se em nosso canal Pet Matemática UFSC no YouTube. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Enquanto Margarida resolve a situação com seus filhos, eu agradeço por assistirem a nossa resolução até aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima solução. Até mais!